A oração é um dos pilares mais importantes da vida cristã. Por meio dela, cultivamos nossa comunhão com Deus, apresentamos nossos pedidos, agradecemos pelas bênçãos e encontramos forças para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Orar diariamente não é apenas uma prática religiosa, mas um relacionamento vivo com o Criador. Quando entendemos que Deus deseja ouvir nossa voz e se relacionar conosco, passamos a enxergar a oração como um privilégio e não como uma obrigação. Jesus mesmo nos deu o exemplo de uma vida dedicada à oração. Mesmo sendo filho de Deus, ele reservava tempo para estar a sós com o Pai e buscar direção, consolo e força. No Evangelho de Marcos, está escrito que Jesus, ainda de madrugada, levantava-se, saía e ia para um lugar deserto, onde orava. Essa atitude nos ensina que a oração precisa ser prioridade. Em meio a tantas tarefas e compromissos, reservar um tempo especial para falar com Deus é essencial para manter nossa fé viva e nossa mente alinhada com a sua vontade. Quando oramos, reconhecemos que dependemos dele e que sozinhos não temos força suficiente para vencer os desafios. A oração é o lugar onde derramamos nosso coração e também nos dispomos a ouvir a voz de Deus, que nos orienta e nos fortalece. Muitas pessoas se sentem desanimadas ou culpadas por não conseguirem manter uma rotina constante de oração. É comum começar com entusiasmo e, ao longo do tempo, perder o ritmo. Isso acontece porque nosso inimigo sabe que a oração é uma arma poderosa e fará de tudo para nos distrair. Por isso, é importante ter disciplina e também graça consigo mesmo. Não se trata de quantidade de palavras ou de fórmulas prontas, mas de sinceridade. Deus se agrada de um coração humilde e verdadeiro. Mesmo orações simples, feitas com fé, têm grande valor diante dele. Criar uma rotina de oração diária começa com a decisão de priorizar esse momento. Pode ser logo pela manhã, antes de iniciar as atividades, ou à noite, antes de dormir. O importante é escolher um horário em que você possa estar tranquilo, sem pressa e com atenção total ao que está fazendo. Reserve um lugar onde se sinta à vontade para abrir seu coração. Pode ser um canto da casa, um quarto, ou até mesmo um espaço ao ar livre. Com o tempo, esse local se tornará um ambiente especial, marcado pela presença de Deus. A Bíblia nos encoraja a orar sem cessar. Isso significa que, além do momento específico reservado para oração, podemos cultivar um espírito de comunhão contínua com Deus durante todo o dia. Enquanto trabalhamos, estudamos ou fazemos tarefas rotineiras, podemos elevar nosso pensamento ao Senhor, agradecer por algo, pedir direção ou apenas dizer que o amamos. Essa prática transforma nosso coração e nos mantém sensíveis ao Espírito Santo. A oração diária nos fortalece porque nos lembra constantemente de quem somos e de quem é Deus, nosso Pai amoroso, sempre pronto a nos ouvir e cuidar de nós. Além do exemplo de Jesus, encontramos na Bíblia diversas histórias que mostram o poder da oração. Daniel, por exemplo, orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Sua disciplina na oração era fruto de um relacionamento profundo com Deus, e não apenas de um costume religioso. Quando foi lançado na cova dos leões, Daniel permaneceu em paz porque sabia que o Senhor estava com ele. Deus honrou sua fidelidade e fechou a boca dos leões. Essa história nos ensina que quem tem vida de oração permanece firme mesmo nas situações mais difíceis. Outro exemplo é a Ana, mãe de Samuel. Ana sofria por não poder ter filhos e era humilhada por isso. Mas ela não desistiu de orar. No templo, derramou sua alma diante do Senhor, chorando e expondo toda a sua dor. Deus ouviu sua oração e concedeu-lhe um filho, que se tornou um grande profeta. Ana nos mostra que a oração sincera, feita com fé, pode trazer respostas extraordinárias. Quando apresentamos nossos anseios a Deus, mesmo que pareçam impossíveis, podemos confiar que Ele ouve cada palavra e age no tempo certo. A oração diária também é importante porque nos ajuda a vencer tentações. No jardim do Getsêmani, momentos antes de ser preso, Jesus disse aos discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. A vigilância espiritual e a oração caminham juntas. Quando oramos, pedimos forças para resistir ao pecado e permanecermos fiéis ao propósito que Deus tem para a nossa vida. A oração renova nossas forças e fortalece nosso espírito.
Para criar uma rotina de intimidade com Deus, é útil ter um propósito claro ao orar. Você pode começar agradecendo pelas bênçãos do dia anterior, reconhecendo que em Deus é e declarando sua confiança nele. Depois, pode apresentar seus pedidos, interceder por outras pessoas e pedir direção para o que estiver vivendo. Finalize com um tempo de silêncio, permitindo que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Muitas vezes, Deus fala conosco quando nos aquietamos e estamos sensíveis à sua voz. Algumas pessoas gostam de anotar seus pedidos de oração e também registrar as respostas. Isso ajuda a perceber o quanto Deus é fiel. Ao olhar para trás, você verá quantas situações ele já transformou, quantas orações foram atendidas e quantas vezes ele trouxe paz, mesmo sem mudar imediatamente as circunstâncias. Esse hábito fortalece a fé e nos motiva a perseverar. Outra prática que ajuda a manter uma rotina de oração é combinar esse momento com a leitura da palavra. Ler um salmo ou um trecho do Evangelho antes de orar prepara nosso coração e renova nossa mente. A palavra de Deus alimenta nossa fé e nos ensina como orar de forma alinhada com a vontade do Pai. Por exemplo, quando lemos que Ele é nosso refúgio e fortaleza, somos lembrados de que podemos confiar plenamente nele, mesmo nos dias difíceis. Também é importante não limitar a oração a momentos formais. Deus deseja estar presente em cada detalhe da nossa vida. Podemos orar durante uma caminhada, no trânsito, enquanto cuidamos da casa ou no intervalo do trabalho. Esses pequenos momentos de conversa com Deus tornam nossa vida mais leve e cheia de propósito. Ao longo do dia, podemos agradecer, pedir sabedoria ou apenas expressar nosso amor por Ele. Quando a oração se torna um hábito, ela muda nosso coração. Passamos a ver o mundo com outros olhos, desenvolvemos mais paciência, compaixão e gratidão. A ansiedade dá lugar à confiança, e o medo é substituído pela paz que só Deus pode dar. A oração não é um ritual vazio, mas uma ponte que nos conecta ao Pai e nos fortalece para viver cada dia com fé e esperança. Se você sente dificuldade para começar, lembre-se de que Deus não espera orações perfeitas. Ele quer ouvir seu coração exatamente como ele é. Pode falar com ele como um filho conversa com seu pai, com simplicidade e sinceridade. Mesmo que no início você se sinta inseguro, com o tempo, essa prática se tornará natural e prazerosa. Deus se alegra quando o buscamos de todo o coração. Que você decida hoje criar uma rotina de oração diária, separando momentos para estar na presença de Deus e cultivando uma comunhão constante com Ele. Você vai perceber que, dia após dia, sua fé será fortalecida, seus relacionamentos serão transformados e seu coração estará mais leve. A oração é o caminho para uma vida cheia de paz e propósito. Confie que Deus está sempre pronto a ouvir, consolar e renovar as suas forças.